Boa tarde, bom dia, boa noite. Você está conosco novamente no Mais Podcast, aquele bate-papo sem compromisso, aquele bate-papo que a gente leva de acordo com a gente que está conversando aqui. E hoje eu vou conversar com um comendador Roosevelt Matias de Santana. Boa tarde, boa noite, bom dia, Roosevelt. Tudo em ordem? Tudo em ordem, eu quero agradecer de coração essa oportunidade de estar aqui diante do amigo Weber, nesse podcast que tem o carisma e o respeito de inúmeros paraibanos. Muito obrigado por essa oportunidade. Tranquilo. E eu tive também um aval forte do padre Albeni, que diga, olha, conversa com o Roosevelt, porque ele tem conversa que não acaba mais. Muito obrigado. Não é? Roosevelt, eu tenho que esclarecer logo para quem está em casa. O título comendador, como é que surgiu? O título Sintetiza aí para o pessoal entender, viu? Pronto, o título de comendador surgiu pelo fato de a minha pessoa ser ativista na defesa dos direitos das crianças e adultos com câncer. Eu perdi 2 pais pela doença. Um biológico e outro de criação. O biológico teve um câncer de estômago. O de criação, um português, um câncer de pulmão. Mas tudo se iniciou no biológico. Então, através desse sofrimento... Você é brasileiro ou português? Sou brasileiro, mas um coração português hoje. Mas tudo se iniciou com a perda desse meu pai, Arnaldo Santana, fiscal de renda do Estado, e que, infelizmente, teve um câncer de estômago, neoplasia. E, diante do seu falecimento, eu, presenciando o sofrimento daqueles que lutavam contra a patologia, tomei a iniciativa de me tornar um ativista. Ativista no sentido de procurar uma melhor forma de ajudar. Então, nesse caminho, eu conheci Dr. Gilson Guedes, conheci Dr. Vital do Rego, o pai, conheci Rômulo Gouveia, e foi o Rômulo Gouveia que, através da Assembleia Legislativa do Estado, me concedeu esse título em prol do meu ativismo em defesa das crianças e adultos com câncer. Uma vez que, em 2004, no Hotel Ouro Branco, onde foi feito o evento, o Congresso Brasileiro dos Direitos das Crianças e Adultos com Câncer, eu tive a oportunidade e a honra de presidir. Estiveram a presença do Instituto Nacional de Combate ao Câncer, o órgão que faz a logística do tratamento do câncer no país, representantes nacionais da Receita Federal, do Instituto Nacional de Seguridade Nacional, o INSS, a Caixa Econômica, em relação às garantias institucionais de benefícios, e os demais órgãos, para mostrar o que um portador de câncer, de doença grave, naquele instante, ele poderia requerer. Então, o sucesso de tudo isso resumiu, digamos assim, num presente à minha pessoa, por Rômulo Gouveia. Quer dizer que o título comendador é oficial, reconhecido por lei, pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Muita gente pensa que é um título que você se arvorou dele, né? É natural, mas foi um título que eu agradeço muito, em memória do ex-deputado da Paraíba, Rômulo Gouveia, ex-vice-governador do Estado da Paraíba, um homem admirado por mim e por muitos, um filho querido de Campina Grande, né? Infelizmente, por uma questão, se eu não me engano, foi um infarte que vitimou ele. Isso. Então, a Paraíba fica triste, porque era um homem que tinha muito a acrescentar. Talvez hoje a turma me pergunte, se Rômulo fosse vivo, eu dizia hoje com todas as letras, ele seria o governador do Estado da Paraíba. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Estava no caminho. Eu não tenho a menor dúvida. Mas, Roosevelt, o que é que você faz na Paraíba? Qual é a tua atividade
básica e principal aqui na Paraíba? Não, na Paraíba hoje, eu não, na verdade, eu estou entrando com negócios novos no estado da Paraíba. A construção de uma casa de pôquer, que é a Casa de Pôquer do Comendador. Mas o jogo é proibido no Brasil? Veja bem. Esse assunto é polêmico. Só para especificar, o pôquer, ele não é proibido. Existe uma diferença do pôquer e os cassinos. O pôquer, ele é um jogo de habilidade. Isso. Ele é um jogo que a pessoa usa a mentalidade, questão mental. Ele não é um jogo de sorte. É preciso frisar muito bem isso. Então, o pôquer Tem que saber jogar. tem que saber jogar e não é, repito, não é um jogo de sorte. O que é proibido no Brasil são cassinos, jogos de sorte, jogos de azar. Isso. A legislação brasileira não permite. Então, hoje em dia é muito comum no sul do país, em São Paulo, no Rio, Rio Grande do Sul, Bahia, Distrito Federal, à noite, ter uma casa de pôquer. Isso faz parte da cultura da cidade. Infelizmente, criou essa junção que o pôquer fosse associado a uma proibição da legislação brasileira. Não é. Que são aquelas máquinas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que eu falo é o pôquer presencial, o pôquer de mesa. Então, ultimamente eu faço uma comparativa. Teve um jovem que vitimou em São Paulo, no acidente de veículo, um motorista de aplicativo. Então, um jornalista de determinada emissora perguntou a ele: "Você bebeu?" Aí ele disse: "Não." "E onde você estava?" Aí ele disse: "Eu estava numa casa de pôquer." A resposta dele é essa: eu estava numa casa de pôquer. O cara pensa que ele estava bebendo lá, né? Mas eu quis começar. Quando ele disse eu estava numa casa de pôquer, automaticamente, implicitamente, Você faz uma junção aí. faz a junção que o pôquer é permitido. Ele estava dizendo em rede nacional. O jornalista foi bem claro. Onde você estava quando você foi pegar seu veículo? Eu estava jogando pôquer, mas não bebi. Então criou infelizmente, essa junção, em parte de algumas regiões do país, que o pôquer é um jogo proibido. O pôquer não é proibido. Tem que quebrar essa linha. O que é proibido é o jogo de sorte. As apostas. As apostas de sorte, ou seja, cassinos. A legislação é bastante clara. Não é? Então, os meus negócios, eles são ligados a casas de pôquer. Né? Gostaria muito, Weber, que como membro, hoje eu faço parte do grupo da Executiva Nacional pela Legalização dos Cassinos no Brasil, que essa legislação fosse passada. Infelizmente... Já passou na Câmara, né? Já foi aprovado na Câmara, está no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, já houve os primeiros debates, vai haver a votação interna dentro da própria comissão, na CCJ. Que é o relator do Irajá. Irajá, né? Irajá. Então vai haver uma votação na própria comissão da CCJ do Senado, e daí, independente de ser maioria ou não, irá para plenário da Casa para os senadores. Votação por maioria. Caso haja aprovação pelos senhores excelentíssimos senadores da República, eles se encaminhará para a sanção ou não do presidente da República. Então, além dessa aprovação ou não pelo Senado, que eu torço pela aprovação, que só vai para a sanção presidencial com a aprovação, que o próprio presidente ele sancione para que possa os cassinos funcionarem. O meu ativismo hoje, sendo pela legalização dos cassinos no Brasil, diga-se de passagem, além desse meu ativismo que continua na defesa das pessoas com câncer nos direitos, que o meu ativismo começou por aí e hoje se estende na legalização, é para a geração de empregos. Eu fico muito triste hoje quando eu vejo um país, me perdoe com a hipocrisia de hoje, de alguns que dizem que o jogo vicia. Se olhamos para esse parâmetro, existe vício para muitas outras coisas, da bebida, do fumo. Então, se for proibir, vamos começar logo taxativamente. Não vamos ser hipócritas. Ninguém fuma porque é obrigado.
Ninguém bebe porque é obrigado. Muitas vezes ninguém vai jogar porque é obrigado. Então, os cassinos presenciais, eles vão gerar uma renda, uma receita para o país de aproximadamente 70 bilhões de reais. O governo federal, já se antecipando em relação aos bets, juntamente com o ministro Haddad da Fazenda, já ativou uma lei para que esses recursos em relação aos bets, o governo federal já comece a ter receita. Os bets, hoje em dia, geram receita de 15 bilhões. Quando você vê, né? Bet isso, Pix, bet, né? É bet à vontade. Então, né? a porteira já foi aberta. É questão de formalismo. Então, não vamos ser hipócritas e dizer, oxê, por que o governo abriu a questão dos bets e não vão abrir a questão dos cassinos presenciais? Qual a diferença? Eu acho que está a coisa subindo as escadinhas, né? Exatamente. Vamos abrir isso aqui, depois a gente abre isso, depois isso, quando tomar conta mesmo do país, aí a gente libera geral. Exatamente. Existe também, que eu sempre defendo, que a sociedade entenda que o jogo em si, ele não provoca esse vício, essa imensidão da palavra vício, está sendo colocada. Né? Países de primeiro mundo, todos eles têm cassino. Todos eles têm cassino. O importante disso, e eu volto a frisar, é a geração de empregos. Só aqui no estado da Paraíba, uma vez sendo legalizados os cassinos, vão beneficiar direta e indiretamente, isso são fatos, isso é pesquisa, 300 mil pessoas, direta e indiretamente. É o ramo da construção civil, é o ramo do turismo, restaurantes, hotelaria, é um conjunto, gente. Verdade. Então, o que o país precisa hoje é de empregos. Eu estou nesse ativismo, nessa linha. Estou batendo de frente com o comendador Roosevelt nessa linha. Comendador, tem mais benefícios do que malefícios, exatamente. Eu não vou dizer, toda situação, qualquer situação tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Eu fui muito criticado porque essa informação de vício, no perdão da minha palavra, eu acho hipocrisia absoluta num país que vivemos, que há necessidade de empregos. Eu fico triste quando eu vejo um pai de família chegar em casa e não ter emprego, abrir uma geladeira e não ter comida. Pessoas, eu sempre começo meu discurso em qualquer parte da federação. Dê condições a uma pessoa de chegar para a sua família e dizer, tenha um trabalho com dignidade. Os primeiros, como disse o amigo jornalista, os principais países do globo, o jogo é legalizado. Só o Brasil é proibido. Verdade, os países de primeiro mundo. Outra coisa, eu fico muito preocupado, me permite, só fugindo um pouco do gancho para... Eu sou um jogador de pôquer, além de dono de casas de pôquer, sou um jogador de pôquer. Uma coisa eu aprendi com pôquer, que você tem que valorizar o simples. Aí você me pergunta, Weber, como assim o simples? A hipocrisia política, independente de partido nesse país, é o seguinte, eu vou dar um exemplo, independente, não estou referindo a estado nenhum da federação. A pessoa tem uma unidade de saúde que mal funciona e quer abrir 20. Se a única não funciona, como é que você quer abrir 20? O pôquer, para você ser um campeão, você tem que jogar bem com a simplicidade das regras, na base. Aqui, tem uma escola que mal funciona em qualquer estado da federação, mas já quer abrir 30. Se uma escola não funciona, por que quer abrir 30? É verdade, isso aí é a lógica, né? Numa casa de pôquer, todos os setores funcionam. Se não funcionar, a banca quebra. Ela tem que funcionar em conjunto, se funcionar com sintonia. É por isso. Só repetir no início, na época, o hino já fez. Muitos pensavam que era feio, comendador. Ainda hoje eu sou batido. Eu sou herdeiro, fui herdeiro de um dos homens mais ricos desse país. Houve a chamada discriminação. Olho grande de políticos. Políticos influentes que se assustaram quando Roosevelt chegou com patrimônio. Quem é?
vai tirar nosso brilho. Foram com unhas e dentes, sem procurar saber nem quem eu era. Mas as informações chegaram tão violentas que algumas coisas eles tiveram que fazer. Alguns usaram da covardia da mentira. Eu aprendi uma coisa com meu pai. Gente que mente, entra no ouvido e sai em outro. 80%, 90% dos políticos do estado da Paraíba são quebrados. Eles sim vivem de fake. E é por isso, e só para finalizar, Weber, esse ódio surgiu, só para complementar, por ser paraibano, nordestino, filho de criação de um português. Então, foi o drama. Foi o assustado, como diz o Matuto. E hoje eu estou provando, estou abrindo a melhor casa de pôquer, a maior e melhor casa de pôquer do país. Esse dinheiro não está saindo do céu, não, está saindo do que eu recebi da minha herança. Como eu tive coragem de declarar, como eu fui candidato a deputado estadual. Como poucos. Vou declarar. Agora, fiz o papel correto. Né? Desisti porque vi que não era o momento. Podia ter continuado. Entro agora para ajudar o estado da Paraíba, incentivando com outros investidores externos e internos para dar emprego para essa gente. Podia muito bem hoje estar morando em Lisboa, tranquilo, mas sou paraibano com muito orgulho, com veemência, querer de ajudar esse povo. Então, a minha linha é essa. Se vai dar certo ou não, vou fazer a minha parte. Como eu fiz no ativismo, como defensor, e sou até hoje defensor das crianças e adultos com câncer, em memória de um grande amigo meu chamado Dr. Gilson Guedes, fundador da Casa da Criança com Câncer. Verdade. Você tocou num assunto que eu não posso fugir dele de jeito nenhum. Todo mundo está esperando. Sintetize aí a essência da lei que aprova os cassinos. O que é que cada estado tem direito, o que é que o grupo que tem que oferecer, como é que vai ser isso aí? Porque todo mundo vai querer botar uma casa de jogo, uma banca de jogo, sei lá. Como é que funciona? Olha, a lei ela é bastante clara. Alguns estados da federação, eles vão ter prerrogativas de terem mais de um cassino. No máximo, 3. 3. A Paraíba aqui pode ter 3. Não, a Paraíba só pode ter 1. Estados como Rio, São Paulo, um exemplo, 3 cassinos. Estados como a Paraíba, 1 cassino. Aí você me pergunta, Weber, comendador, qual é a condição para que... É o critério, né? O critério. Ele tem que ser estilo resort. Padrão 5 estrelas. Tem uma estrutura completa. Como Las Vegas. Padrão internacional. Essa é a condição. Poderia ser naquele estilo que existiu aqui, o Mussulo ali no Conde? Melhor do que aquele. Tem que ser melhor do que aquele. E aquele está tudo abandonado ali, né? Infelizmente está tudo abandonado. Olhe, antes da nossa conversa, você disse, Roosevelt, nós temos uma área litorânea magnífica. Nossa área costeira é João Pessoa hoje é a bola da vez. A capital paraibana. Eu acredito que é a capital do país que mais recebe pessoas de outros estados para vir morar aqui. Isso eu não estou dizendo falácias. Isso são fatos. Isso é verdade. O celeiro do turismo é João Pessoa. É João Pessoa. Né? Infelizmente, eu estava em reunião essa semana passada, em Recife. Aí me perguntaram, comendador, como é que a Paraíba pode ser a bola da vez se 40% se 40 praias do litoral que o senhor defende muito estão poluídas? Está aqui os fatos, comendador. Como é que essa cidade vai receber turistas se a praia de ponta a outra está poluída? Me explique. É verdade. Então, verdadeira. Fiquei triste. É um fato, realmente. É de conhecimento público
que todo final de semana, quando a SUDEMA expõe um relatório de um número de mais de 30 praias, ou uma ou duas, está própria para o banho. Se o jornalista que está aqui na frente discorde da minha afirmação. Eu não discordo. Inclusive, você vê, está para aprovação no Senado a lei que privatiza a área costeira, as praias. Será que isso vai ser bom ou ruim, inclusive até para os cassinos, né? Escolher estados que são banhados pelo mar. Né? É uma situação que eu acredito o seguinte, eu sempre defendo, que a praia ela é patrimônio público, ela não pode ser privada de você fazer um muro, botar um portão e um cadeado. Não, isto já é uma colocação absurda, isso não era nem para entrar em discussão, isso era para ter sido barrado logo de cara, para quem deu a ideia desse projeto. É, aquela história do Laudênio, não sei. Não existe, olha, a praia é pública, é área de marinha. Você não pode ser privado de uma coisa que pertence à nação, ao povo brasileiro. É meio complicado, né? É uma coisa absurda um negócio desse. Eu fico triste, eu fico muito triste hoje em dia. Não são todos, mas repito, esse país é um país de guerreiros. A única diferença é porque não tem empregos para dar para esses guerreiros. Por que não tem empregos, Weber? Porque não existe uma política. Não existe políticos interessados em desenvolver esse país. Infelizmente, atual. Hoje em dia, vivemos numa era que ainda falta água no interior do estado da Paraíba e em alguns outros estados da federação. É um absurdo. Tem gente ficando rico às custas da desgraça do povo, do pobre. E ainda tem hipocrisia de dizer que vai acabar com a sede deste país. Está entendendo? Agora o cara vendendo a água que foi doada para o Rio Grande do Sul, o cara vendendo as garrafinhas de água mineral. Eu espero que a população brasileira, os eleitores, eles tomem ciência e comecem a votar. Eu sou contra muitas coisas desse país. Me permite, sou contra a reeleição. Cria um vício de poder. Quem teve a oportunidade de administrar, ceda para o outro. Se o outro não der certo, retorne. Isso. E segundo ponto, o povo ele tem que ser conscientemente que há necessidade dessa linha de perspectiva de análise dos candidatos. Eu não sou perfeito, nunca fui perfeito. E sei que vou errar muito na minha vida. Mas é preciso que o cidadão brasileiro, ele aprenda, em especial da minha terra, do estado da Paraíba, tome mais consciência. Qualquer um de nós podemos lograr uma carreira política, mas as pessoas têm que se interessar também para que o novo substitua o velho. Eu não estou aqui fazendo campanha para ninguém, porque eu não preciso de ninguém, a não ser de Deus. É a quem eu devo ir abaixo os meus 2 joelhos. Digo isso em público. Mas o que eu vejo, infelizmente, é ambientes políticos sendo trampolim de empregos. É isso, desde que o Brasil se tornou república, é desse jeito. E eu acho muito difícil mudar. Agora... Vamos ser esperançosos. Não, esperança é o combustível do brasileiro. Não é? Com certeza. Eu vou tocar num assunto que incomoda o paraibano e o pessoense de uma forma geral. Você falou que João Pessoa pode ser, vamos dizer assim, presenteada com a exploração do cassino. Numa possível legalização. Um cassino, onde possa ter um resort. Nós temos uma estrutura que está fácil e está difícil ao mesmo tempo, porque ela vem se arrastando desde quando quebrou a Varig e ficou aí o Hotel Tambaú com a estrutura enorme, na época a estrutura funcionando 100%. Hoje a gente está vendo um elefante branco aqui na praia de Tambaú, o Hotel Tambaú. Está dentro dos planos do grupo do qual o Roosevelt faz parte, sendo aprovado os cassinos em João Pessoa, na Paraíba e no Brasil, utilizar a área do Hotel Tambaú, assumir aquilo ali, porque parece que só tem ali
O Rui Galdino ganhou, mas está uma polêmica, a prefeitura entrou também. Não sei se seu grupo também está tentando junto essa licitação, essa concorrência, né? Uma das manchetes da semana passada, na revista Isto É, de circulação nacional, teve o seguinte título: Grupo empresarial do Comendador Roosevelt faz oferta para aquisição do Hotel Tambaú, Tropical Hotel Tambaú. Isso, Tropical. Tropical Hotel Tambaú, que era do Grupo Varig. Varig. Então, eu fui contactado por pessoas que faziam parte do grupo do meu pai, do português Alfredo Jorge, meu pai de criação, empresários do mundo dos cassinos, tomando ciência que João Pessoa, onde se localiza o Hotel Tambaú, estava nessa situação, o próprio hotel, me contactou para que eu pudesse interagir e fazer uma ponte de uma oferta para aqueles que detêm atualmente o Hotel Tambaú, segundo a legislação. Eu, particularmente, antes dessa oferta, Como eu indaguei. Tá essa situação? Aí veja bem, eu indaguei que estava numa situação judicializada. Existia várias pessoas em luta judicial para detrimento da posse do hotel. Mas mesmo assim, faço uma oferta. E a fiz para um deles. Só que a oferta foi rejeitada. A oferta foi rejeitada e aí o meu grupo, o grupo empresarial do Comendador Roosevelt, como diz o matuto, lavou as mãos. Fizemos as nossas partes. Aí o amigo jornalista faz a seguinte: como é que está a situação? Isso. A situação é uma situação que ainda depende... Não tinha saído uma decisão para... O Rui Galdino tinha ganho? Ainda não houve transitado de julgado. Não? Não. A informação que eu tive que essa questão judicial não foi ainda transitada e julgada. Ou seja, ainda não há decisão definitiva. Eu sempre digo que no campo da judicialização tem que haver o transitado e julgado para que realmente, de fato, pode dizer, essa questão foi definida, está encerrada, a justiça definiu se é Y, X ou W que deve ficar. Então, ainda não houve um trânsito e julgado. Então, sem haver um trânsito e julgado na justiça brasileira, nós não poderemos afirmar quem é o dono. Quem é o dono. Depois que houver o trânsito e julgado publicado, aí sim, a gente pode dizer realmente quem é o dono. Agora existe uma perspectiva que o direito de um pode ser melhor do que o outro, isso é questão jurídica, mas só uma perspectiva do direito ser melhor do que o outro. Você chegou a visitar recentemente, internamente, o Hotel Tambaú? Tem ideia de quanto se gasta ali para voltar a funcionar? Presencialmente, eu não fui a pessoa do comendador. Eu vi por questões da tecnologia, de drones sobrevoando, como é público, como tem, né? Tanto é que os meus aliados em Portugal também, através da internet, hoje em dia você entra na internet, acessa o Google e vê. O que vimos as imagens são imagens que nos assustam um pouco, como tivesse a obra, digamos assim, suspensa. Eu sei que existe, e torço que os atuais proprietários reabram aquele hotel. Se quiserem vender para outro grupo, fica a minha torcida também que outros grupos venham. Com certeza. Porque, Weber, você é uma experiência, mas é um menino. O Hotel Tambaú é o cartão postal do estado da Paraíba. E tem que dar destino àquilo ali. Não pode estar ali abandonado à beira-mar. Né? Então, eu acredito, eu estou nessa torcida como cidadão paraibano. Isso. Não é nem como empresário, é como cidadão paraibano. Que aquela obra do hotel, ela seja concluída e vai ter como consequência a geração de empregos. Porque no momento que o Hotel Tambaú se tornar, reabrir,
e porventura na frente vem uma legalização dos cassinos, Ali daria um bom cassino. ali já é uma roleta. O próprio hotel já é, Já é uma roleta. já é uma roleta. Ali é um espetáculo. Ali é incontestável. Ali é beleza. Então, Vermelho 17, não é isso? diga aí. Então eu fico nessa torcida que, independente de ter sido meu grupo ou não, que venha outros grupos, e qualquer que seja a pessoa, em primeiro lugar, que Deus abençoe, que desenvolva e que gere empregos. É essa a minha torcida. Porque uma cidade como João Pessoa, a gente, passagem todos os dias ali pela orla, vê uma situação como eu, já que eu tenho 52 anos, presenciei o glamour do Tropical Hotel Tambaú, o Grupo Isso. da Varig. Grupo né? Varig. Grupo da Varig, né? O melhor hotel da Paraíba, né? Onde se hospedaram os presidentes, autoridades, artistas, internacionalmente, nacionalmente, o glamour do estado da Paraíba esteja naquela situação. É verdade. Né? E teve outros hotéis também que eu fico triste, vale se lembrar aqui. Aqui do centro também, quando eu praço, Tropicana. Tempo do Tropicana. Tropicana, Hotel Tropicana, também referência. É. O Hotel Tropicana. Mas ali não tem estrutura para um cassino. Não tinha estrutura. Não, mas eu estou dizendo Resort assim. ali Eu estou é dizendo assim, complicado. deveria. Tem o Paraíba Palace. Isso. Quer dizer, João Pessoa, a capital paraibana, já foi glamour dos melhores hotéis do país. Foi. Eu tiro um pouco o Hotel Tambaú e coloco talvez o pioneiro, me corrija se foi ou não foi, o Paraíba Palace. Teve aqueles tempos áureos, né? Áureos. O próprio Ouro Branco teve tempos áureos. Ouro Branco, Não é? Ouro Branco. Mas, com respeito a todos esses, ninguém atingiu ainda superar o Tropical Hotel Tambaú. Na minha santa ignorância, na minha ignorância plena nessa área, Roosevelt, um grupo gastaria quanto para recuperar o Hotel Tambaú? Sei lá, 10 milhões? Muito mais. Muito mais. Mas 10 milhões é muito dinheiro. Não, eu acredito numa cifra de 80 milhões. Você tá brincando? 80 milhões. Eu, o comendador, eu apostaria numa cifra. Não estou dizendo que eu esteja correto. Eu não cheguei a ver Meu Deus. 80 milhões para deixar o hotel funcionando. Não estou dizendo que estou... Aliás, deixar Certo. a roleta funcionando, né? Porque ele é... Deixar a casa voltar a funcionar. Eu posso até estar errado, porque eu não tenho projetos na minha mão que me configure. Mas eu estou muito pegando essas informações de quem visualizou arquitetos, engenheiros, a olho, Pessoas da área, né? pessoas da área. Vale salientar isso, essas informações que eu estou dizendo é com base de pessoas. Com base dos drones, né? Porque a pessoa tem que Exatamente. ir lá, né? Então, digamos assim, especialistas periciais em engenharia e em arquitetura. Então, pelo que a gente está vendo, isso daqui é coisa de 80 milhões. Através deles. Então já viu que o grupo tem que Mas ter a um- gente pode estar errado. Isso pode até ser menos, eu posso até estar... Mas, pelos especialistas, Mas isso é cifra para governo. Eu acho que É uma um grupo cifra no alta. Brasil, para gastar 80 milhões para restaurar, tudo bem que ali tem um patrimônio, uma obra beira-mar, eu acho que é inédito no mundo inteiro você ter um hotel à beira-mar, dentro d'água, literalmente. concordo. Literalmente. Concordo. Não é? Concordo. Então é uma coisa que a gente não sabe nem expor. Não é um drone que vai te mostrar aqui, porque eu sei que as fundações ali são extravagantes. Olha, e Weber, você estava me Que falando... não deve ter infiltração naquelas Pronto, fundações. Exatamente. Você estava me falando anteriormente que presenciou, na época do então governador João Agripino. João Agripino, em memória, grande governador do estado da Paraíba. Faço saudações aos seus familiares por esse legado. Ele fez a estrutura do Hotel Tambaú uma estrutura Para ficar. visionária. Isso. Concorda? É. Visionária. E o amigo presenciou a fundação dele. Não cheguei, porque eu era meio garoto nessa época, mas vi, a obra era faraônica ali.
Weber, eu acredito que se não fosse uma fundação tão bem, Já tinha caído. aquele hotel já tinha sumido do mapa. Então, a prova que o negócio foi tão bem feito que o hotel ainda está hoje. Tá O hotel é o único que está na beira-mar. Literalmente, na areia da praia. Literalmente dentro d'água. Dentro Uma maré d'água. cheia bate ali. Dentro d'água, Eu, né, quando velho? frequentava ali, ele batia nas vidraças ali. A água batia. Né? Então, e isso faz nos lembrar que aqueles construtores daquela época trabalharam muito bem, diferente de algumas coisas que nós visualizamos hoje em dia no Brasil. Tirando as pirâmides, né, que estão inteiras ainda. Né? Eu queria que essas construções servissem de exemplo para as nossas estradas. Se aquela turma que fez o Hotel Tambaú hoje em dia tivesse feito 50% das estradas paraibanas. Os viadutos Sorrisal que tem por aí, né? Menina, as coisas. Não pode ver água. Imagina, hein? A coisa estava uma beleza até hoje, né? Imagine água salgada, né? Porque água salgada é terrível. Eu né? fiz essa observação um tempo desse, eu disse, eu queria que o pessoal que construiu o Hotel Tambaú fosse o mesmo responsável pelas estradas paraibanas. É só a capa, a casca. Imagine se essa turma que construiu as estradas de hoje do estado da Paraíba fosse construir o Hotel Tambaú. Será que o Hotel Tambaú estava de pé, Weber? Nada, não existia. Não demoraria nada. Ele está ali para assistir e João Agripino está lá dizendo, eu fiz para ficar. Vocês não vão destruir. O Hotel Tambaú está aí para ficar. Agora precisa de um grupo. Precisa de um grupo. Que eu vejo aí, pelo que você relatou, tem que ter muito dinheiro, não é ter dinheiro, tem que ter muito dinheiro. Weber, para você ter, já que a gente falou nessa questão dos cassinos, você pode dizer, ô Roosevelt, vamos supor que o Hotel Tambaú se torne um cassino, a legalização se passe e o grupo, qualquer grupo. A, B ou C. A, B ou C, D, tome o cassino. Como é? Só existe outra condição. Que a lei... Dentro da lei que faz exigência. A pessoa tem que ter uma liquidez de 100 milhões. De reais ou dólares? 100 milhões de reais a início. Dependendo do volume, vai crescendo. Em caixa. Em caixa, diário. 100 não é milhões. simplesmente o cara chegar e dizer, eu vou abrir um cassino. Não. Não, eu tenho um resort, já está todo adaptado. Sim, agora prove a sua liquidez diária. 100 milhões. 100 milhões. A lei é bastante clara. O texto da lei é claro, da legalização dos cassinos. 100 milhões. O cara apostou, ganhou, tem que pagar. Por quê? Cash. Porque tem que pagar. O hotel tem que mostrar a liquidez para pagar. Então, para você ter uma liquidez diária de 100 milhões, você não pode ter uma só pessoa. Você tem que ter um grupo empresarial, financeiro forte, que banque. Weber, no dia que uma pessoa disser que é dono de um cassino sozinho, pode chamar essa pessoa de mentirosa. É o comendador Roosevelt Matias de Santana que está dizendo. O que existe nos cassinos pelo mundo são cotas. Cotas de participação, não existe um dono. Vários donos. Cotistas. Isso. Os melhores. Agora, existem aqueles que são majoritários. Como toda empresa. Então, no dia que alguém disser eu sou dono de um cassino, resort, sozinho, você pode chamar a pessoa de mentirosa. Você está tirando onda comigo? É um grupo? Tudo em relação a cassinos tem que ser grupo, Weber. Não é sozinho. Casa de pôquer, tudo bem, que é diferente, é um ambiente não tão glamuroso como o cassino, dá para seu dono. Mas mesmo assim, na grande maioria, também tem um ou dois que são sócios. Tem que ter dinheiro. Para bancar a brincadeira, o clube do pôquer. A bancada perde ou é só ela que ganha? Todos ganham, todos ganham. Todos ganham. A brincadeira é isso. Por exemplo, essa minha que eu vou responder por mim. Aquela história, vou quebrar a banca hoje. Mas esse termo usado muito em quebrar a banca está associado mais a cassinos. Esse termo, quebrou a banca, está mais associado a cassinos. Então, eu vou dizer hoje, o pôquer em si, que eu repito, tem que tirar essa proibição dessa autorização. O pôquer ele é proibido. É um jogo de esportes. É um esportista. Tanto é que os jogadores de pôquer, eles são considerados esportistas. Olha a diferença. Esportistas. Então, na categoria esportista. Tem que esclarecer isso para o grande público, que a pessoa pensa que é uma casa de aposta. Exatamente. Por quê? Porque foi contaminado com malefício de outros. Outra coisa, a casa de pôquer é como uma empresa normal. O que eu sempre defendo, você diz, comendador, e essas casas de pôquer
que são escondidas, porque não tem CNPJ, Weber. Se uma empresa não tem CNPJ, então ela não existe e está batendo de frente com a legislação. Então, uma casa de pôquer, ela bem estruturada, ela tem CNPJ por quê? Para assinar a carteira do funcionário, ela gera imposto para o Estado, ela é um negócio como qualquer outro, como uma loja de shopping, como qualquer outro. E só entra lá quem tem dinheiro também para jogar, né? Ninguém vai entrar sem dinheiro para fazer confusão. Weber, eu vou ser sério, as minhas casas de pôquer, eu tô colocando um novo propósito. Eu até disse em uma entrevista passada, eu quero abrir para o maior público possível. Aí você pergunta, mas comendador, o pôquer geralmente é associado à elite, a jogadores, artistas, apresentadores de televisão. Mas isso nos últimos anos, eles têm, a história tem mudado. Porque há necessidade de quebrar esse conservadorismo de um certo grupo. Eu, particularmente, se fosse para abrir minha casa de pôquer, a casa de pôquer do Comendador, só para a classe A, eu não faria isso. Eu quero que a classe A, a classe B, a classe C, a classe D tenham o privilégio de participar. Eu quero ter uma classe D, que chega alguém e diga, eu quero comemorar o meu aniversário na casa de pôquer do Comendador. Alegria. Você é um humorista. Não, eu faço isso e vou provar. Eu faço questão de... 2025, meu aniversário, eu vou comemorar lá. E será um enorme prazer com a patroa, com a família, com os amigos. Será bem... E quando entrar lá, você vai ver que tem pessoas da classe A, classe B, classe C e classe D e vai dizer, o Comendador é foda. Tá certo. Desculpa o termo, mas no bom sentido. O Comendador honrou o que disse. Eu aprendi uma coisa com meu pai, eu posso ter inúmeros defeitos, mas honre a palavra que tem. Então, esse é o meu objetivo. Abrir um negócio para que sirva ao maior número de paraibanos. E com elegância. À altura de todos. Eu acredito que o sucesso de um bom empresário é o boca a boca. É seja quem for chegar, mas rapaz, a casa do Comendador, independente de classe, nos atendeu bem. Então isso é o sucesso do empreendimento. Eu sei que nesse mundo que a gente vive, meu pai sempre tinha medo de uma palavra. E repito em público a todos que estiverem me escutando, a inveja. O empresário bem-sucedido, ele tem cicatrizes de inveja por tudo que é canto. E vamos dizer assim, vamos bem claro, o empresário bem-sucedido tem inimigos. Tem inimigos, mas não é ele que... Pode ser o vizinho ali, né? Exatamente, mas não é ele que cria o vizinho. Não é ele que cria o inimigo, perdão. Inveja. A inveja, ela vem automático pelo seu sucesso. Para finalizar esse assunto, eu vou dizer, meu pai sempre dizia uma história, que um plantador de milho norte-americano produziu o melhor milho dos Estados Unidos. E aí ele pegava parte das sementes que ele produzia e doava para os seus vizinhos. E, de certa maneira, chegaram para ele e disseram, o senhor quer criar uma concorrência, destruir o próprio negócio seu? Eu disse, não. Porque o senhor está dando as sementes que o senhor produz para os seus vizinhos. Justifica essa sua linha de atitude. E ele chegou e disse, olha, no momento que meus vizinhos tiverem excelentes plantações, a minha estará protegida contra as pragas e contra os malefícios. Por quê? Porque eu criei um muro de proteção à minha colheita e o meu plantio. O que a sociedade tem que fazer, empresário? Você pergunta, Weber, Roosevelt, você tem 52, eu quero que todo mundo aqui do estado da Paraíba, empresário ou não, tenha sucesso. Por quê? Porque se os meus colegas empresários tiverem sucesso, a cidade onde estão meus negócios terá sucesso. Com certeza. O que eu não posso querer é que eu tenha sucesso e os outros colegas empresários esteja quebrado. Eu não gosto disso. Eu não gosto. Outra coisa que eu fico muito triste é quando eu vejo um querer superior uma cidade a outra. Não, gente. Todo mundo tem que funcionar bem. Cidades, estados, o país. É um conjunto. É uma sintonia. Não pode o estado da Paraíba ser rico se o resto da federação é pobre. Não pode São Paulo ser rico se o resto da federação é pobre. Tem que haver conjunto, tem que haver ajuda.
Essa mentalidade tem que mudar. A mentalidade da prosperidade é simplesmente isso. É que todos tenham sucesso. Porque se todos os empresários daqui da capital, estou dando um exemplo, tiverem sucesso, o comendador tem a certeza. Também está tendo esse sucesso. Também está tendo sucesso. Bom, esse que você não conhecia, conheceu hoje um pedacinho da personalidade e do homem Roosevelt Matias de Santana. Um visionário que quer mudar a Paraíba e os paraibanos, que ainda pensam pequeno. Tem que pensar grande, tem que pensar grande. Então, Roosevelt, eu agradeço a você ter dado essa aula de paraibano. Obrigado. Né? Aprendizado. Né? Com muito orgulho e muita honra. Exatamente. Então, esse foi Roosevelt, que você vai ver pela rua por aí e vai aprender a jogar pôquer. Eu vou querer aprender a jogar pôquer. Um enorme prazer, porque eu sempre digo o seguinte, o pôquer ele tem uma lição, para terminar esse podcast, que foi uma honra participar. Já chegamos a 60 minutos aqui. Passou rápido. Exatamente, mas foi uma conversa gostosa. Então eu finalizo o seguinte, é uma comparação com o pôquer. A vida, ela tem que ser insistida na vitória a cada momento. O pôquer é assim. A cada momento, a cada segundo, a cada minuto. Não desista. Essa mensagem que eu digo para quem está me assistindo, para os paraibanos, não desistam de nada. E vou mais além. Tenha Deus, porque com Deus nada é impossível. Muito obrigado a todos, obrigado Weber, obrigado a todos que estão aqui nessa sala e que Deus nos abençoe e prosperidade. Valeu, meu irmão. Obrigado. Boa sorte para você. Obrigado. Até a próxima.